O menino e o medo a dançar no coração de uma cidade cinzenta, vivia um menino chamado Leo. Ele tinha 9 anos, olhos curiosos e um segredo que carregava como uma sombra: o medo. Não era um medo qualquer, era uma presença física, uma figura nebulosa que se enrolava em seus pés quando ele tentava correr, que sussurrava em seu ouvido antes de dormir, que se enroscava em seu peito antes de uma prova na escola. O medo de Leo tinha muitas formas. Às vezes era uma névoa escura, outras vezes parecia ter membros alongados e olhos brilhantes, mas sempre estava lá, seu companheiro constante. Tudo mudou numa tarde de outono, quando a professora anunciou que haveria um festival de dança na escola. Cada aluno deverá criar sua própria dança, disse ela, com um sorriso animado. O medo de Leo cresceu imediatamente, tomando a forma de uma nuvem espessa que quase o sufocou. Dançar em público. Todos vão rir, sussurrou o medo. Sua voz um arrepio na nuca do menino. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Leo teve uma ideia. Em vez de lutar contra o medo, como sempre fazia, ele olhou para a sombra no canto do quarto e disse, com voz trêmula: "Se você vai ficar aqui de qualquer jeito, vamos dançar juntos?" O medo pareceu surpreso. Ninguém nunca o havia convidado para dançar. Hesitante, ele se desenrolou da parede e se aproximou, assumindo uma forma mais definida. Agora parecia uma figura humana feita de sombras esvoaçantes. Leo ligou o rádio. Saiu uma música suave, de violino. Ele começou a mover-se lentamente, e o medo, quase por reflexo, espelhou seus movimentos. No início era estranho. Leo dava um passo, o medo dava um passo atrás. Leo girava, o medo se enrolava em si mesmo. Mas algo mágico aconteceu na terceira música. Uma valsa começou a tocar. E Leo, inspirado por um programa de TV que vira, estendeu a mão para o medo. Assim, sussurrou, colocando uma das mãos sombrias do medo em seu ombro, enquanto segurava a outra. "Vamos tentar juntos." E dançaram. Leo liderando, o medo seguindo. A princípio tropeçaram, pisaram um no outro, ou no que parecia ser os pés do medo, mas gradualmente encontraram um ritmo. O medo começou a mudar, de uma massa informe para uma figura mais graciosa, com contornos mais suaves. E Leo percebeu algo extraordinário. Enquanto dançavam, o aperto no peito desaparecia. A voz sussurrante calava-se. O medo estava ocupado demais tentando acompanhar o ritmo para assustá-lo. Nas semanas seguintes, Leo praticava todas as noites com seu parceiro em comum. Descobriu que diferentes medos exigiam diferentes danças. O medo de errar na escola gostava de uma dança precisa e controlada, como um minueto. O medo do escuro preferia movimentos fluidos e circulares, como uma valsa. O medo de não ser aceito pelos colegas respondia melhor a ritmos modernos e cheios de personalidade. O dia do festival chegou. No camarim, o medo de Leo havia encolhido para o tamanho de uma bola de basquete, tremendo visivelmente. "Eles vão nos ver", sussurrou. "Todos saberão que você tem medo." Leo respirou fundo. "É verdade", admitiu, "mas hoje nós vamos dançar isso." Quando foi sua vez, Leo subiu ao palco sozinho. A plateia silenciou. Ele fechou os olhos por um segundo e então estalou os dedos. Das sombras do palco, o medo emergiu, agora com uma forma quase elegante,
traços de luz prateada misturados às sombras. A música começou uma melodia que Leo compusera com partes de todas as músicas que dançara com o medo. Eles se moveram juntos, numa coreografia que contava uma história, os tropeços iniciais, os movimentos descoordenados, o medo de ser visto e então a descoberta do ritmo compartilhado. Nos momentos finais, a música acelerou para um ritmo vibrante de dança contemporânea, onde medo e menino giravam, saltavam e se apoiavam num equilíbrio perfeito. Quando terminaram, houve um silêncio. Então, não foram palmas que começaram, mas algo mais profundo. Uma menina da primeira fila levantou-se e da sombra dela emergiu uma figura baixa e ondulante, seu próprio medo. Um menino ao lado fez o mesmo. Em minutos, o auditório estava cheio não apenas de crianças, mas de suas sombras dançantes, cada uma única, cada uma movendo-se ao ritmo particular da criança a quem pertencia. A professora, com lágrimas nos olhos, viu sair de sua própria sombra uma figura alta e austera, menos o medo de não ser uma boa professora, menos que fez uma reverência graciosa. Naquele dia, a escola inteira aprendeu que o medo não precisa ser um monstro a ser vencido, mas um parceiro a ser compreendido, que todos carregamos sombras e que essas sombras podem aprender a dançar. Leo e seu medo tornaram-se inseparáveis de uma nova maneira. Às vezes o medo ainda tentava sussurrar alertas desnecessários ou crescer demais, mas Leo simplesmente estendia a mão e dizia: "Quer dançar sobre isso?" E eles dançavam menos, às vezes uma dança lenta e cuidadosa, outras vezes uma valsa animada, mas sempre juntos, encontrando o ritmo exato que transformava o medo em movimento, em arte, em parte da música maior que era a vida de Leo. E assim, o menino que aprendera a dançar com seu medo descobriu que a coragem não era a ausência do medo, mas a habilidade com vida para dançar e, quem sabe, até ensiná-lo alguns passos novos. Os dias seguintes ao festival foram diferentes na escola de Leo. Uma energia nova pulsava pelos corredores. As crianças que antes abaixavam os olhos ao se cruzar, agora trocavam sorrisos tímidos e às vezes até comentavam sobre as formas e movimentos de seus medos particulares. A professora Mariana, percebendo a transformação, propôs um novo projeto, a Orquestra das Emoções. Cada aluno seria responsável por criar uma pequena coreografia com seu parceiro sombrio, explorando não apenas o medo, mas outras emoções que também tinham formas e vontades próprias. Leo descobriu que seu medo, agora mais definido e que ele carinhosamente chamava de sombrio, tinha gostos específicos. Adorava músicas com baixos profundos e celos melancólicos, mas surpreendentemente também se animava com batidas eletrônicas. Quando Leo tentava uma música muito alegre e infantil, sombrio encolhia-se e tornava-se viscoso, arrastando os pés. "Por que você não gosta dessa?" perguntou Leo certo dia, após Sombrio ter se recusado a dançar uma polca animada. Da forma etérea de Sombrio, surgiu um sussurro diferente, menos assustador e mais reflexivo. "Essa música não me leva a sério. É como se dissesse que não tenho razão de existir." Leo ponderou sobre aquilo. Talvez seu medo não quisesse ser ignorado ou minimizado, mas sim reconhecido em sua complexidade. Experimentou então uma música que começava triste, mas transformava-se em algo esperançoso. Sombrio respondeu imediatamente, desenrolando-se numa coreografia fluida que contava essa história de transformação.
Enquanto Leo aprofundava sua relação com Sombrio, ele notou algo curioso no bairro. Após o festival, outras crianças começaram a ser vistas com suas sombras dançantes. No parque, via-se uma menina pulando corda, enquanto sua figura de ansiedade girava em círculos concêntricos ao seu redor. Um grupo de meninos jogava futebol, enquanto suas sombras de insegurança formavam uma linha de defesa imaginária. Mas, sincronizada, a mãe de Leo, Clara, uma mulher prática que trabalhava como contadora, notou a mudança no filho. Ele estava menos tenso antes de dormir, mais disposto a tentar coisas novas. Uma tarde, encontrou-o dançando na sala com o que parecia ser um feixe de sombras que se contorcia graciosamente. Leo, o que é isso? Perguntou ela, tentando disfarçar o susto. É Sombrio, mãe. Meu medo. Estamos ensaiando para a orquestra. Clara observou, incrédula, enquanto seu filho e a figura etérea executavam uma dança que era ao mesmo tempo estranha e bela. Naquela noite, ao se deitar, ela olhou para o canto do seu próprio quarto. Da sombra sob a cômoda, uma figura alongada e rígida começou a se formar. Era seu medo, o medo de não ser suficiente, de falhar em proporcionar uma vida boa ao filho. A figura não dançava, apenas observava, estática e pesada. O ápice do projeto Orquestra das Emoções seria uma apresentação aberta à comunidade. Desta vez, não apenas as crianças dançariam, mas seriam incentivadas a convidar um adulto para participar. Leo convidou a mãe. Clara hesitou. Filho, eu não sei dançar. E you não tem um sombrio como o seu. Todo mundo tem, mãe, respondeu Leo, com a sabedoria simples das crianças. O seu só está esquecido de como se mover. Nos dias que antecederam a apresentação, Leo tentou ajudar a mãe. Ele a levava para a sala, colocava música suave e pedia que ela apenas respirasse e observasse suas sombras. No início, Clara sentia apenas vergonha, mas uma noite, enquanto ouvia uma antiga canção de sua juventude, viu a figura rígida no canto do quarto dar um pequeno espasmo, um movimento quase imperceptível como um tremor. Encorajada por Leo, ela estendeu a mão. Você gosta dessa música? A figura não respondeu, mas quando a música mudou para um ritmo de bossa nova, ela pareceu afinar-se, ficando um pouco menos opaca. Clara deu um pequeno passo de lado, imitando um movimento que lembrava de seus pais dançando. A sombra repetiu o movimento, atrasada e desengonçada, mas foi uma resposta. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.